Mais uma bomba da Vaza Toga saiu hoje na Folha de São Paulo, mostrando o início do embate do ministro Alexandre de Moraes contra ele, o improvável herói das liberdades brasileiro, Elon Musk, e dando detalhes de como que o Moraes tentou forçar o X a simplesmente mudar suas políticas internas da própria plataforma a fim de atender às vontades e caprichos do imperador Alexandre. Gente, nesse vídeo eu vou analisar para você essa nova bomba da Vaza Toga, mas mais do que isso, eu vou te mostrar quais foram as 5 coisas que o Elon Musk e o seu time do X fizeram que deixou o ministro Alexandre de Moraes simplesmente irado, a ponto dele retalhar contra o X e dar uma ordem de endurecer contra essa plataforma. Essa história simplesmente é boa demais, porque essas 5 coisas que o Musk respondeu ao Alexandre de Moraes foram tão boas, tão épicas, que fizeram Alexandre de Moraes reagir de forma totalmente truculenta. Então fica aqui comigo para você entender essa nova bomba da Vaza Toga e para você descobrir quais são essas 5 coisas. Mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp e se torne um membro do canal se você quiser receber análises políticas semanais mais aprofundadas. Lembre, aqui esse canal é a sua casa, você é muito bem-vindo e você ajuda a gente a ampliar a nossa voz conjunta da defesa das liberdades. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com a manchete e o contexto da matéria para vocês entenderem depois quais foram as 5 coisas que o Musk respondeu ao Moraes que deixou ele louco. Veja aí a capa da Folha de São Paulo da manhã de hoje. Leia aí comigo. Mensagens mostram ordem de Moraes para endurecer contra o X e início do atrito com Musk. Por que endurecer com o X? Leia aqui comigo a matéria da Folha. Conversas entre auxiliares do Alexandre de Moraes, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, mostram como o ministro ordenou o endurecimento contra o X, o antigo Twitter, após o bilionário Elon Musk assumir a empresa e se negar a fazer a moderação de conteúdo nos termos defendidos pelo magistrado. Nos termos arbitrários, eu acrescentaria, defendidos pelo magistrado. Essas novas mensagens que vieram à tona hoje são de março de 2023, ou seja, 5 meses depois das eleições presidenciais de 2023. Já tinha passado a eleição, TSE não tinha nada a ver com isso, e o que essas mensagens vão mostrar é uma interferência indevida do Moraes, que até então era presidente do TSE e também relator do inquérito das fake news lá no Supremo, e eles fazem então uma interferência nas políticas internas de uma empresa privada. E sabe quais foram os motivos? Porque o próprio Alexandre de Moraes, ele se sentiu atingido pessoalmente por um post nas redes sociais. Vamos aqui entender isso. A matéria diz que, passadas as eleições, e depois que o Twitter já estava sob o comando do Musk, a plataforma ela passou a não concordar mais com aqueles pedidos de exclusão de conteúdos do Moraes, porque esses pedidos, ou melhor, ordens, eram simplesmente ilegais, ilegítimos. Essa matéria aqui é baseada em conversas vazadas de um grupo de WhatsApp formado por aqueles juízes auxiliares do Moraes no TSE, no Supremo Tribunal Federal e assessores vinculados ao órgão de combate à desinformação do TSE. O que foi que deu início a esse embate do Alexandre de Moraes com Elon Musk? Gente, acreditem ou não, foi uma postagem de uma mulher comum com críticas a quem? Críticas ao próprio ministro Alexandre de Moraes, a Lula, e nesse post ela chamava o ministro de Xandão. Parece que isso aqui foi demais para o ministro. Foi a gota d'água chamar ele de Xandão. Ele não aguentou. E ele teve que ir para cima do Twitter de forma violenta. Vamos ver aqui a matéria para vocês verem como isso é inacreditável. Olha aí comigo. Acompanha comigo. A conversa sobre a mudança de postura com a plataforma aconteceu em 17 de março de 2023. Logo pela manhã, às 6h58, o juiz auxiliar Marco Antônio Vargas mandou no grupo uma publicação de uma mulher sobre a soltura de presos pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. Abre aspas. Foi o Tribunal Internacional, o Mula, Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade, prisões ilegais, tortura, campos de concentração, mortes, etc. Fecha aspas. Isso é um trecho da postagem que tanto irritou o Alexandre de Moraes. Preste atenção para o fato de que quem trouxe essa postagem para ser censurada foi o juiz auxiliar do próprio Moraes no TSE, o tal de Marco Antônio Vargas. Ou seja, é um juiz atuando em nome do Moraes na colheita de provas, que depois vai mandar essa prova
que não tem nada a ver com urnas, nada a ver com eleições, nada a ver com voto, mas foi construída no Tribunal Eleitoral e vai mandar tudo isso para o Superior Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal Federal, para alimentar aquele inquérito do fim do mundo do Moraes, de quem, aliás, aquele juiz é assessor. O que causa aqui já um óbvio impedimento para o Moraes julgar o caso. Afinal de contas, era ele mesmo mandando fazer investigação, ele mesmo atuando, direcionando a investigação. Aí o que foi que aconteceu? Esse juiz, o Marco Antônio Vargas, ele pediu para um assessor chamado Frederico Alvim pedir ao Twitter para que lá no Twitter eles fizessem uma análise de postagens dessa mesma natureza. Ou seja, não era suficiente derrubar só essa postagem. Eles queriam derrubar preventivamente todas aquelas parecidas, semelhantes. Veja que eles estavam aqui querendo que o Twitter censurasse, como se fosse tudo uma análise do próprio Twitter, e não por um pedido judicial. E eles queriam uma censura ampla de postagens que atingiam Moraes pessoalmente, o que era mais uma razão para o Moraes ter impedido de atuar nesse caso. Não só porque ele tinha pedido investigação, mas porque ele era atingido na sua honra, ele era uma vítima, ele não podia atuar nesse caso como juiz, jamais. Aí esse assessor, o Alvin, ele explica para o juiz auxiliar do Moraes como que seria a melhor forma de proceder. Acompanhe comigo. Eu acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado, muito dificultoso, porque dependeria de uma boa vontade do time global do Twitter, agora subordinado ao Musk. Eu creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente, afirmou Alvin. Segundo ele, a política de integridade da plataforma se aplicava em 3 circunstâncias: eleições, censo e grandes referendos e outras votações dentro dos países. Como não estava em período eleitoral, disse o Alvin, o caminho seria defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Ou seja, queriam fazer uma interpretação em cima das políticas do Twitter para forçar o Twitter a tirar aquilo. Aí vejam, gente, vejam aí agora qual que era o objetivo do Moraes e dos seus jagunços com esse esforço todo, tá? Acompanhe comigo. Às 9 horas e 45 minutos, o servidor informou o juiz auxiliar terá agendado uma reunião com o representante da plataforma para as 12 horas daquele dia. Vou tentar o seguinte, nessa ordem de preferência. 1. Que removam o conteúdo e se comprometam a remover outros semelhantes, sempre que o acionarmos pelo sistema de alertas. 2. Que ao menos removam esse imediatamente enquanto a gente discute ajustes às políticas, numa reunião com o senhor, disse o Alver. E aí, o juiz disse, perfeito. Só que eles não contavam com uma pegadinha, com uma pedrinha bem pequenininha aí no meio do caminho, que é quem? É Elon Musk, que tinha comprado o Twitter e estava fazendo uma limpa total na plataforma, revisando as políticas internas da empresa, justamente para privilegiar a segurança dos usuários e a liberdade de expressão. Já que o motivo inicial do Musk comprar o Twitter foi justamente acabar com a censura generalizada que a plataforma estava fazendo mundialmente, especialmente nos usuários de quê? Da direita. Olha o que o Alvin disse aí para o juiz Vargas, tá? Acompanha comigo. Vou ver o que consigo, mas ele já adiantou que, com a entrada no Musk, a equipe dele deixou de tomar decisões de moderação. Essas decisões estão sendo tomadas por um colegiado do qual eles não participam. Agora, olha só que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. De aquecer o coração. Aqueles juízes auxiliares do Moraes no Supremo, eles fizeram a reunião com os representantes do Twitter e o resultado não foi nem um pouco bom para o Moraes. Foi bom sim para a sociedade, para a liberdade de expressão. Eles receberam uma resposta simplesmente épica do time do Elon Musk, que deixou todo mundo do TSE desestabilizado. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos ver aqui. Acompanhe comigo. O representante da plataforma, disse Alves, deixou claro que fora do período eleitoral as regras a serem seguidas seriam as gerais, sem tratamento privilegiado específico para o TSE ou para publicações como a enviada pelo juiz auxiliar. Com a entrada do Elon Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade, escreveu. Gente, o que é importante aqui vocês entenderem? Numa democracia, até a mentira é protegida, não só a verdade, a mentira é protegida, porque o Estado não pode entrar para dizer o que é verdade e mentira, isso não cabe ao Estado. A sociedade precede o Estado tem poderes limitados. Não cabe a ele julgar se a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra. Isso é para a ciência. O Estado não pode ficar entrando e definindo o que é verdade e o que é mentira. Ele não pode entrar nessas matérias. Então, corretamente, o Twitter falou, a gente não pode entrar naquilo que é mentira e verdade, a não ser que diga respeito à segurança das pessoas. Certíssimo, Twitter. Vamos seguir aqui. Trocando em miúdos, uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber uma moderação. A moderação só acontece quando houver um discurso violento, discurso de ódio e cogitação de alguma espécie mais palpável de dano,
incitação de um ato de depredação ou coisa do tipo. Com o detalhe de que o risco à democracia, por não ser algo tangível, não entra nesse conceito, disse o Alvin. Certíssimo Twitter, gente. Ainda, segundo o relato dele, para derrubar ou bloquear as publicações com ofensas ao ministro, olha o ponto, aí a gente chegou ao ponto, seria necessária uma atuação judicial. E, gente, se um ministro quisesse bloquear isso, ele tinha que ir para a primeira instância pedir prejuízo singular, dizendo que ele estava se sentindo ofendido. E não atuar sendo impedido com o ministro do Supremo, sem nem que o Supremo tivesse que entrar nessa matéria. E aí segue lá. Tentei convencê-los a procederem à retirada, apontando que as regras deles prevêem como irregularidades os casos de assédio, incluindo o insulto. Mas, na visão do Twitter, o insulto em si, sem o risco de violência, não enseja a moderação, porque eles não estão tutelando a honra, mas, de novo, a segurança. A explicação dada pelo representante da plataforma era de que o combate à desinformação seria feito com ferramentas como as notas da comunidade, quando o post com desinformação é classificado dessa forma a partir de denúncias de usuários. Certíssimo, gente. A desinformação, ela não é criminosa. A desinformação, ela não é errada, a não ser no período eleitoral, que tem crime específico. Não. Mais uma vez, a liberdade de expressão tutela até o discurso desagradável, tutela até a mentira. Vamos seguir. Gente, o que é que o time do Elon Musk fez aqui? Vamos entender. Ele disse 5 coisas que foram demais para o Moraes, porque jogaram na cara do ministro a ilegalidade que ele mesmo estava fazendo. Primeiro, deu uma cortada, um chega para lá no Alexandre de Moraes dizendo, olha, vocês são o TSE, nós não estamos mais no período eleitoral. E fora do período eleitoral, nós vamos aplicar as regras gerais, sem um tratamento privilegiado para o TSE. Segundo, disse o seguinte, já era, Pangaré. Agora o Elon Musk comprou a empresa e aqui vai ter um tratamento da liberdade de expressão com base na segurança. Ou seja, vamos restringir apenas conteúdos que sejam de fato criminosos e que possam gerar violência no mundo real. Terceiro, risco à democracia não é um risco tangível, porque pessoas comuns exercendo sua liberdade de expressão nas redes sociais não é um risco à democracia. Criticar autoridades e instituições faz parte da democracia. Quarto, nós não vamos derrubar o conteúdo de ninguém no Twitter sem ordem judicial, que é o que a lei do Brasil prevê. Quinto, nossa política interna agora é de que o combate à desinformação vai ser feito com notas da comunidade, em vez de censura, o que é o jeito correto de se combater a desinformação. Com mais liberdade de expressão e de informação e não com censura. Gente, que coice épico, que voadora que o time do Elon Musk deu no Alexandre de Moraes e nos seus assessores, seus mãos estendidas lá, fazem tudo do TSE. O time do Elon Musk, ele sabe mais de lei brasileira e é mais sensato e ponderado do que o ministro do Supremo. Dá para entender isso? Esse é o nível de loucura do comportamento abusivo e arbitrário do ministro Alexandre de Moraes. Aí, depois dessa resposta épica, o Moraes com certeza deve ter ficado colérico, porque ele deu essa resposta aqui. Segue aí, acompanha. Depois de avisar que iria repassar as informações ao ministro, às 12 horas e 58 minutos, o juiz Marco Antônio Vargas reencaminhou uma mensagem recebida do Moraes com a posição a ser seguida a partir dali. Ministro Alexandre de Moraes, dizendo, então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em reação a esses casos e mande para o inquérito as fakes. Eu vou mandar tirar sob pena de multa. Resolvido, vamos caprichar no relatório para esse fim, mandou então ao grupo o Marco Antônio Vargas. Ou seja, gente, o Moraes, ele mandava seus assessores no TSE tentarem a censura de pessoas que criticavam ele mesmo junto às plataformas e redes sociais como o X de forma informal, fora do rito extraoficial. E se não desse certo, ele mandava levantar a bola para ele mesmo cabecear, chutar e resolver a questão lá no inquérito das fake news, onde ele usava o chapéu de julgador e usava o poder da caneta para multar quem quisesse mandar, quem ele quisesse, para ele multar, sair multando geral, derrubar perfis, derrubar não só posts, mas perfis inteiros de quem ele quisesse. Gente, olha que absurdo. Ele manda expressamente os auxiliares dele no TSE prepararem relatórios referentes aos casos e mandar para o inquérito das fake news. E depois ele diz o que ele vai fazer. Ele vai mandar tirar sob pena de multa. Ministro Alexandre, depois de receber um banho desses, uma aula de direito de um bilionário estrangeiro que protege mais a liberdade de expressão das pessoas do que você, do que o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, dá para entender a sua raivinha e a sua vontade de endurecer com o X. Eu consigo entender isso agora. Mas calma, não fica bravo ainda não, porque no dia 7 de setembro, os brasileiros, nós vamos para as ruas pedir o seu impeachment e defender o nosso Estado democrático de direito, as nossas liberdades. Eu vou estar lá na Avenida Paulista protestando pacificamente, defendendo as nossas liberdades contra a tirania judicial.
E você que está aqui comigo está mais do que convidado. Você está convocado a tomar as ruas de todo o Brasil conosco nessa luta que é por todos nós, pelas nossas famílias, filhos, é por justiça, é por democracia, é por liberdade. E por isso que nesse ano, vote naqueles que têm a coragem de enfrentar os abusos morais, como Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, que são do time do Novo. Nesse ano, vote 30. E se você gostou dessa análise, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse link com seus grupos de WhatsApp e se torne um membro do canal para receber análises políticas mais aprofundadas. Fica um grande abraço, vamos lutar pelo Brasil.